YouTube, claro, sempre no YouTube. Também em outras plataformas como você está. Mas, prioritariamente no YouTube, se você puder. Aliás, quem estiver no Facebook ou no X e puder sair e vir para o YouTube, eu agradeço, que aumenta a nossa audiência aqui no YouTube. Aproveita para fazer a inscrição no canal, tá? Puder vir aqui para o youtube.com/Mauro César, é mais interessante. A gente disponibiliza em outras plataformas, mas é sempre mais interessante que a audiência seja maior aqui no YouTube para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Muito bem. Flamengo não estava reserva, não, Carlos Augusto. O Flamengo estava praticamente completo, né? O Flamengo não era um time reserva. O Márcio Araújo com a gente também aqui, gostou da formação. O Carlos Emerson Ferreira, o Bruno Caldeira. Se jogar o que jogou hoje, não passaremos susto na Libertadores, diz ele. Marcelo Melo, o Flamengo jogou muito bem, tomara que quarta-feira jogue com a mesma vontade. O Thiago Humberto gostou do árbitro, não comprometeu. Foi um jogo tranquilo também, né, Thiago? Não foi um jogo difícil de apitar. A Sara falando, vão reclamar que tomou o gol. Vai ter sempre alguém que vai reclamar. O Flamengo, nesse momento da competição, ele tem 19 jogos e sofreu 9 gols. Tá? 9 gols, menos de meio gol por jogo. Ele marcou 36, tem o melhor ataque da competição, o Flamengo. Tá? 36 gols marcados em 19 jogos. Augusto Nunes, feliz com a vitória, agora fala na quarta-feira. O Gabriel Lima também dizendo que vai ter gente reclamando porque tomou um gol. O Max falando que vai passar uns 7, um exagero, acho que 7 também não. O JP orgulhoso com a atuação do time do Flamengo, Vicente Cartaço também com a gente aqui. O Abner Dias perguntando se o Saúl vai ser titular. Eu acho que ele vai disputar a posição, vai jogar. Quem vai jogar ali junto com o Jorginho, na minha opinião, vai ser o Pulgar e o De La Cruz prioritariamente. O Saúl, acho que corre por fora, podendo encaixar em outras posições. O Márcio Gama, Anderson Senna, o Velotropa, o Samuel Dias, falando do Saúl, o Chagas Alan Santos também conosco, gostando da dupla Saúl e Jorginho, Renato Alexandre, o mesmo também Sara Luane, elogiando a dupla de volantes, o Osmar também com a gente, o Márcio Araújo. Fotógrafo, esse intervalo é necessário, senão vira uma bagunça, cara. Desculpa, mas infelizmente é assim, entendeu? Fica a pessoa mandando várias mensagens em cima uma da outra, e as outras que querem participar não participam. Então, por isso, existe um intervalo aí entre a postagem de cada comentário. É uma necessidade, infelizmente, para evitar que as pessoas tumultuem aqui o nosso ambiente virtual e possa ser um ambiente saudável em que todos possam participar, se manifestar, né? Sem ninguém atrapalhando, ninguém tumultuando. Espero que você entenda. Muito bem. O Renato está no plantão dele no hospital, acompanhando aqui a live entre um intervalo e outro. Agradeço, Renato, por nos prestigiar. Espero que a noite seja tranquila, que nada grave aconteça, que você possa ajudar as pessoas e possa acompanhar a live também. O Paulo Nóbrega Silva também com a gente, Dudu Campos, elogiando Jorginho, Bruno Caldeira também com a gente, Annalise Machado Martins, Jonas Silvestre, Rômulo Silva, o Rodrigo José Firmino, Eduardo Malachini também, perguntando se o Alexandre pode virar zagueiro no ano que vem. Ele pode virar zagueiro quando quiser, o Felipe Luiz, já que ele já jogou nessa posição antes, e seria, acho que simples para ele se adaptar a essa função. Não seria nada muito complicado para o Alexandre. Também com a gente o Márcio Gama, dizendo que o Flamengo virou a estatística contra o Internacional, agora o Flamengo tem mais vitórias no confronto do que derrotas, e falando que desde 2019 o Flamengo virou os confrontos contra Corinthians, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Inter. Não chequei essa informação, mas é o que ele diz aqui. Léo Cris, Ronaldo Flá, Maria Rodrigues, Afonso Thiago, também falando da dupla Jorginho e Saúl, o Diogo Pessoa, gostou de Lino, Saúl e Carrascal, das contratações. Eu gostei do Carrascal hoje, inclusive deu um carrinho ali, um desarme ali, sabe, demonstrando participação também sem bola. Legal. O Fábio André, também falando aqui, ele é do Clube de Membros, que vai ter torcedor reclamando que tomou gol. Enfim, isso faz parte, né? Mas até agora não tem ninguém aqui reclamando disso, não, né? Olha, Iglisson Moreira, só não precisava tomar gol no final, óbvio, né, Iglisson, mas aconteceu. O jogo já estava tranquilo, já estava ali a vitória, o Internacional atacou, tentou de todas as formas sair do zero e fez o gol, mas sem maior impacto aí no resultado, na tabela de classificação, convenhamos, né?
O Newton César destacando que o Pedro participou muito do jogo, além de ter marcado o gol. É aquela coisa, né? Na medida que o Pedro seguir aquilo que pedem a ele, ele vai se tornar um atacante melhor, né? Mais participativo no jogo sem bola. Essa é uma necessidade nos dias de hoje, né? Jogar dessa maneira é necessário, não é uma bobagem, não é uma coisa que você possa abrir mão. Todos têm que participar sem bola. Não existe mais o jogador que espera apenas a bola na área para fazer as conclusões, sem participar nos momentos em que a bola está com o adversário, tentando recuperá-la e tudo mais. Flamante também feliz com a vitória, Luiz Guilherme Padilha destacando Jorginho e Saul, Renato Nunes falando do jogador com a camisa 8, que é o Saul, que finaliza, na opinião dele, Sérgio Henrique Magalhães, acho que ele está em Roma, escreveu aqui Roma, né? Acho que ele está lá na Itália. O Mauro Galvão, que não é aquele, falando que o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro. O Rafael Tauan elogiando o Felipe Luiz. Paulo Sérgio Souza satisfeito também com o resultado, com a atuação. Pedro Muniz, Leonardo Ribeiro, Robinho, falando do Santos, a vergonha do Santos, goleado pelo Vasco 6-0, um jogo histórico do Vasco. Leonardo Ribeiro Pontes, Pedro Muniz, Aloísio, William Pisaiolo, o Marcelino Santos também do Clube de Membros. Acho que o Flamengo chega mais forte na quarta-feira com a vitória obtida hoje em Porto Alegre. O Júnior falando também da dupla de volantes. Muita gente elogiando a dupla de volantes. Fabrício, obrigado. O Fabrício migrou para o YouTube. Então, quem não está no YouTube, puder migrar para o YouTube, agradeço. Seria sempre mais interessante para a gente ter a audiência mais concentrada no YouTube. Tá? E aproveita e faça a inscrição no youtube.com.br Mauro César. Temos, nesse momento, em todas as plataformas, mais de 12 mil aparelhos conectados. Muito bom. Está começando a falar o técnico do Felipe Luiz. Então, eu vou colocar no ponto aqui para começar a ouvi-lo na entrevista concedida após a vitória do Flamengo sobre a equipe do Internacional pelo placar de 3-1. Só um minutinho que estou colocando no ponto aqui para a gente acompanhar a entrevista desde o começo. Só um minutinho, atenção, atenção. Pronto, agora sim. Vamos lá.